Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Edneide, sejam todos bem-vindos e hoje nós falaremos sobre frase, oração e período. O que é frase? É todo enunciado que apresenta sentido completo. Nós temos dois tipos de frase, que é a frase nominal, que é aquela que não apresenta verbo, e a frase verbal, que é aquela que é estruturada a partir de um verbo ou de uma locução verbal. Vejamos alguns exemplos. Que dia lindo! Observem que essa frase ela transmite uma ideia, ela apresenta um sentido completo, apesar de não apresentar nenhum verbo. Observemos essa outra. Feliz aniversário! Vejam que esse enunciado não apresenta verbo, mas ele nos transmite uma mensagem, ele apresenta um sentido completo. Silêncio! Aqui nós temos uma frase formada apenas por uma palavra e um ponto de exclamação, mas o suficiente para estabelecer um sentido. Então, nós compreendemos a ideia transmitida por essa frase. Como esses enunciados têm sentido completo, mas não apresentam nenhum verbo nem locução verbal, nós chamamos de frase nominal. Agora vamos ver o que é oração. Oração é uma frase ou parte da frase que apresenta um verbo ou uma locução verbal. Lembrando, o que é locução verbal? São dois verbos que indicam uma ação. E o período? É a frase formada por uma oração ou por duas ou mais orações. Se ele tiver apenas uma oração, ele é simples. E se ele for formado por duas ou mais orações, nós chamamos de período composto. Então, vamos ver alguns exemplos. Hoje o dia está lindo. Nesse enunciado, nós temos um sentido completo, nós conseguimos compreender a mensagem. Então, é uma frase. E, ao mesmo tempo, é uma frase que apresenta um verbo. Por essa razão, nós temos o quê? Uma oração. E quando a frase é constituída apenas por uma oração, ou seja, quando essa frase apresenta apenas um verbo ou uma locução verbal, nós chamamos de período simples. Então, ao mesmo tempo que ela é frase verbal, ela é uma oração e essa oração também recebe o nome de período simples. Vamos observar agora esse segundo enunciado. O mês de dezembro é especial. Aqui nós percebemos que esse enunciado ele apresenta um sentido completo. Então, por essa razão, se trata de uma frase. E essa frase apresenta a forma verbal é. Se a frase apresenta um verbo, então nós temos aqui uma frase verbal que também recebe o nome de oração. Se essa frase apresenta apenas uma oração, nós dizemos o quê? Que se trata de um período simples. Agora vamos observar esse outro exemplo. Espero que você aprenda o assunto de português. Nós podemos observar que esse enunciado também apresenta um sentido completo. Se apresenta um sentido completo, conseguiu transmitir uma mensagem, é uma frase. Se nós tivermos verbo, nós vamos ter o quê? Uma frase verbal. Então, vamos identificar o verbo. Nós temos a forma verbal espero, que pertence ao verbo esperar, e a forma verbal aprenda, que pertence ao verbo aprender. Se eu tenho dois verbos, essa frase vai ser verbal. E se essa frase apresenta dois verbos, significa que ela apresenta duas orações. Então, vamos recapitular. Se na oração tiver um verbo ou uma locução verbal, nós vamos ter uma oração. Portanto, o período será simples. Se no enunciado nós tivermos dois ou mais verbos, nós vamos ter o quê? Duas ou mais orações. E o período será composto.
Observando esse enunciado, nós percebemos que nós temos o quê? Duas formas verbais, que é espero e aprenda. Por isso, nós temos duas orações. Eu sei que para ser oração não precisa ter sentido, basta ter o quê? Verbo. Então, onde vai terminar a primeira oração? Quando nós estudamos as orações subordinadas substantivas, nós aprendemos que a oração principal termina antes da conjunção integrante. Termina antes dessa conjunção que. Então, espero. Termina a primeira oração. Até porque não precisa ter sentido completo, justamente porque a segunda oração vai completar o sentido da primeira. Espero o quê? Que você aprenda o assunto, vai ser a segunda oração. Se nós temos duas orações, nós vamos ter o quê? Um período composto. Agora, para finalizar, vamos observar o enunciado. Quando eu pagar as dívidas, ficarei feliz. Aqui nós temos uma frase, porque nós conseguimos compreender o sentido desse enunciado. Ele tem um sentido completo. E nós percebemos que essa frase apresenta as formas verbais pagar, quando eu pagar, que está no futuro do subjuntivo, que nós também já estudamos. E nós temos a forma verbal ficarei, que está no futuro do presente do indicativo. É algo que ainda irá acontecer. Como nós temos a presença de dois verbos, significa que nós vamos ter duas orações. Se nós vamos ter duas orações, nós teremos aqui o quê? Um período composto. Quando eu pagar as dívidas, primeira oração. Ficarei feliz, segunda oração. Bom, pessoal, estamos finalizando o nosso conteúdo por aqui. Espero que vocês tenham compreendido e não esqueçam de deixar nos comentários alguma dúvida ou algum assunto que vocês têm interesse em aprender. Um abraço e até nossa próxima aula!